mais uma vez, senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Sheila Borges, sou a mestre de cerimônias deste Palco 3 e é com muita alegria que damos a todos as boas-vindas à Bienal das Rodovias 2024. Mais uma vez, convidamos todos a acessarem sua loja de aplicativo e baixar o aplicativo Bienal das Rodovias. Iniciaremos então com nossas rodas de conversa com o tema sustentabilidade com os usuários, o que os clientes esperam das concessões de rodovias. Para tanto, convidamos para moderar este painel a diretora executiva do grupo EPR, Érica Kawataki. A moderadora se encarregará de chamar todos os demais participantes. Muito obrigada. A palavra é sua. Vai nela, vai na outra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer com muita satisfação que a gente vai fazer parte desse painel. E para compor aqui a nossa conversa, eu convido o senhor Luiz Baldez, que é diretor executivo da ANUT, Associação Nacional de Usuários de Transporte de Cargas. Isso, pode segurar aí por enquanto. A gente vai ter que só que arrumar esse quadro, acho que tirar teto por causa do telão. Convido também, para fazer parte do nosso painel, Marcela Cunha, diretora executiva da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Convido também Letícia Pineschi, conselheira da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. E, por fim, o senhor Carlos Rafael Simões, secretário de Controle Externo do TCU. E para que a gente possa iniciar a nossa conversa, o nosso assunto, que é a sustentabilidade na relação com os usuários, nada mais importante do que a gente iniciar com a pauta do ESG, né? A sustentabilidade, que ela já vem sendo reforçada nos contratos atuais, para que a gente tenha, além do foco na sustentabilidade, também um foco na parte social. E nesse viés da parte social é que nós viemos aqui conversar um pouco mais sobre o que os usuários esperam das concessões, né? Nós da EPR estamos com concessionárias iniciando suas operações e nada mais importante do que a gente atender e ter uma boa transparência com os nossos usuários, contar para eles quais são as etapas do programa de concessões, os benefícios esperados com as concessionárias, para que a gente obtenha o que nós chamamos de licença social. Além das demais licenças já existentes, é necessário, fundamental, essa licença social, um aprimoramento, uma conversa transparente, para mostrar, além desses investimentos todos que são feitos pelas concessionárias, para que a gente possa também trazer o viés das concessionárias, o programa de concessões, para demonstrar para eles todos os benefícios trazidos pelas concessões. E para que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse tema, do que os usuários esperam, eu convido primeiro, o senhor, se puderem sentar, por favor, o senhor Luiz Baldez, para comentar conosco um pouco sobre o que os usuários esperam das concessionárias de rodovias e como os contratos podem ser aprimorados para atender as demandas dos transportadores, Luiz. Bom, obrigado, Érica, e bom dia a todos, quase boa tarde.
Primeiro eu quero agradecer à BCR pela grandeza do Congresso e pela oportunidade que, mais uma vez, as concessionárias dão aos usuários colocar também a sua fala, as suas questões, as suas dores, não é? E, evidentemente, quero elogiar toda a equipe da BCR, da figura do Marco Aurélio, que consegue reunir essas pessoas tão importantes para a República, tão importantes para o Estado brasileiro, dando a sua palavra para nós, sociedade. Esse é um primeiro ponto. Tá? Eu, você, todos nós aqui somos usuários, somos consumidores de serviços e somos partícipes da viabilidade do negócio. Quer dizer, o negócio, evidentemente, é uma oferta de serviço em que o usuário é a demanda. E o usuário tem que estar satisfeito com o serviço prestado pelo... Estão me ouvindo aí? Caiu a... Está ouvindo, né? Tá, desculpe. O tema sustentabilidade, primeiro é o seguinte, isso é um tema já praticamente universal, né? As Nações Unidas fizeram estabeleceram 17 linhas de ação para a questão da sustentabilidade em todo o planeta, né? Dividiu essas 17 em vários temas, dentre os quais eu tirei um tema que diz respeito, que é o objetivo 9, né, da Carta das Nações Unidas, que diz o seguinte: o objetivo 9 é da indústria, inovação e infraestrutura. E diz: construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e fomentar a inovação. Portanto, esse é um objetivo global, é um objetivo de todos nós, é um objetivo de todos os países. E dentre os objetivos, existem 8 diretrizes para alcançar esses objetivos, dos quais eu destaquei só alguns, porque senão fica muito longo. O primeiro deles é desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente. Mas tem um aspecto que a própria Nações Unidas coloca no final, com foco no acesso equitativo, portanto, todos têm o direito de acessar aquela infraestrutura, a preços acessíveis para todos. Então, vejo que até algo que tem na lei, que promove um pouco de discussão ainda, que a gente chama de modicidade tarifária, que dá a impressão que modicidade tarifária seja uma benesse que o concessionário está dando ao usuário. Não é isso. Ele tem que cobrar o preço justo, o preço da rentabilidade adequada, o preço que promova a estrutura, o fundo dos investimentos, não é? Tudo isso, mas é um preço que tem que ser justo, não pode ser preço nem abusivo, nem inferior a que dê sustentabilidade financeira da equação do negócio. Então isso já é um conceito mundial que a gente precisa buscar. O segundo aspecto é o que nós, usuários, precisamos de ter como oferta essa infraestrutura. Primeiro, nós movimentamos por ano 2,5 bilhões de toneladas de produtos e insumos. Isso é o Brasil todo. Produz 2,5 bilhões e movimenta 2,5 bilhões na sua logística interna e para exportação. Esses 2,5 bilhões representam quase R$1 trilhão que o usuário gasta ou o embarcador gasta com frete, seguro e monitoramento de carga. Então são números absolutamente expressivos. E leva-se ao consumo de 5.570 municípios.
Portanto, é uma jornada imensa, tá certo? Dos quais nós, embarcadores, produtores e sociedade, precisamos que os serviços prestados pelo concessionário seja de alta eficiência, porque senão nós não conseguimos dar competitividade a esses produtos. E temos ainda um aspecto que é muito peculiar do Brasil, que é a nossa matriz de transporte, em que quase 70% da carga é por rodovia. Portanto, a responsabilidade do Estado brasileiro e a responsabilidade das concessionárias é fundamental para que essa montanha de produtos e insumos chegue à mesa de todos. Nós podemos dividir a questão rodoviária em dois mundos: o mundo da concessão e o mundo do serviço público, da rodovia pública. O mundo da concessão, ele é o mundo de ótimo para bom da qualidade das rodovias. O mundo público ainda é muito inferior ao que é a concessão. Então a gente poderia chegar à seguinte conclusão: bom, então é melhor concessionar tudo. A concessão, ela não pode ser uma política de Estado como uma desculpa, como uma muleta, vamos chamar assim, para a falta de recurso público. Porque senão nós vamos concessionar 213 mil quilômetros de rodovia pavimentada de todo o país. Não pode. O que o Estado precisa, e aí a visão do usuário, é que as rodovias por ele mantidas, por ele com os investimentos públicos, sejam tão boas quanto as concessionárias. A rodovia que eu passo de alta trafegabilidade, segurança, sinalização, quando eu saio da concessão, eu entro numa rodovia pública e aí você já nota a diferença. Não pode. A rodovia é a mesma. Nós, usuários, queremos que as rodovias públicas tenham o mesmo nível de qualidade que as concessionadas. Para isso que todos nós pagamos impostos. Um outro problema importante é a diferença regional. As nossas rodovias no sul-sudeste do país têm alta qualidade, mas quando você vai para rodovias do norte e nordeste, essa qualidade já é muito inferior. E o que acontece? No sul-sudeste se transporta em média 400 quilômetros. Portanto, o caminhão é imbatível. Na região norte, nordeste e centro-oeste é 1.000 quilômetros. 2,5 vezes é a distância média percorrida. Então, nós temos piores rodovias lá para o norte e nordeste e ainda temos uma distância de transporte muito maior. Então, como é que fica a simetria de competitividade? Vai para o espaço. Então, nós precisamos também fazer planejamentos regionais diferentes. Não adianta fazer um planejamento nacional, não é, com as mesmas diretrizes, as mesmas condicionantes do sul-sudeste com o norte e nordeste. O outro aspecto importante é a frota de caminhões. Nos últimos 20 anos dobrou. Então nós temos 213 mil quilômetros de rodovias pavimentadas em 1.700.000 quilômetros de rodovia, ou seja, 12, 13%. Muito pouco para o tamanho do país, em termos de PIB, e para a quantidade de caminhões que existem rodando pelo país, que cresceu 20 anos, dobrou em 20 anos, e ao mesmo tempo a extensão das rodovias não acompanhou essa mudança de demanda por caminhões. Portanto, eu queria elencar alguns pontos principais que os usuários observam para sugerir ao Estado brasileiro e, evidentemente, às nossas concessionárias. Primeiro, o seguinte, sobre as condições da rodovia, o que a gente precisa? Trafegabilidade.
Esse é um ponto importante. Qualquer um de nós aqui que entra numa rodovia esburacada, a gente fala mal de quem? Do governo de plantão. É verdade, porque a gente paga imposto, no caso da rodovia pública, e paga o tráfego, paga a concessionária pelo pedágio para ter boas rodovias de alta qualidade de trafegabilidade. O segundo problema é a sinalização, que é precária em alguns pontos. O terceiro ponto é o acostamento, que muitas vezes cresce árvores, mato, e acaba tornando curvas perigosas e podem trazer vários acidentes. O terceiro ponto importante para nós, que já está como política de Estado, mas tem que disseminar, são os PPDs, ponto de parada e descanso dos caminhoneiros. Tá certo? Não é possível a qualidade de vida dos caminhoneiros, tá certo? Que leva cargas preciosas, que são as nossas cargas como embarcadores. Outro problema importante, e agora foi mencionado aqui, é a disseminação do free flow. Free flow é uma política tecnológica que veio para ficar e nós esperamos que seja disseminado em todo o país. Outro problema, uma outra tecnologia que se avançou muito, eu espero também que seja disseminada, é as balanças eletrônicas, né? As balanças de pesagem eletrônica, que realmente melhora muito o fluxo das rodovias. O último ponto, e não menos importante, é a ideia de que quando uma rodovia tem um determinado acidente, tem um rompimento, nós levamos muito tempo entre o momento em que a rodovia é bloqueada e a retomada do fluxo. Você vê, uma empresa siderúrgica, ela não pode parar o seu fluxo produtivo. Então, quando, por exemplo, a BR-381 tem um problema e paralisa, todas as siderúrgicas lá do Vale do Aço começam a jogar aço no chão, gusa no chão, porque não tem como estocar. E às vezes a retomada ela é muito lenta, ela demora. Tá certo? Então a gente talvez precisasse de mecanismos de engenharia muito mais rápidos para minimizar o tempo de parada dos caminhões da rodovia. Bom, então, finalmente, a frase que a gente tem que ter: se nós queremos uma indústria 4.0, nós precisamos de uma logística 4.0 também. Muito obrigado. Valdez, muito obrigada pelas suas contribuições. De fato, esses investimentos em infraestrutura são muito relevantes, né? E trazer esse olhar, você trouxe pontos importantes para novos investimentos em melhorias de pavimento, em novas obras de ampliação de capacidade, mas sempre com um foco em conforto, fluidez e principalmente segurança, né? Então, esses são os pilares da concessão e esse acho que é o grande diferencial que a gente vê nos projetos de concessão. Eu aproveito também para convidar a Marcela para que ela possa também trazer um pouco do olhar dos operadores logísticos sobre o programa de concessões, quais são as expectativas. Marcela, se você puder comentar um pouco. Perfeito. Queria agradecer o convite aqui à BCR, na figura do diretor-presidente Marcos. A abertura foi brilhante. Marcos, acho que é a prova viva de que a gente não vai conseguir chegar à equidade de gênero sem os homens estarem ao nosso lado, né? Então é um prazer estar aqui. Falando um pouquinho sobre a visão, Érica, dos operadores logísticos, né? Então hoje a BOL representa os 31 maiores operadores logísticos que atuam aqui no Brasil. Eu preciso explicar um pouquinho o que são os operadores logísticos. São empresas que oferecem para os seus clientes soluções de logística integradas, passando por transporte, por qualquer modal, armazenagem, gestão de estoque. Esse é o tripé. E hoje a gente tem uma capilaridade muito grande aqui no Brasil. Então a gente está em todas as regiões. Existe ainda uma concentração natural no Sudeste
especificamente em São Paulo, mas são empresas que são consideradas one-stop shop, realmente serem grandes solucionadoras de problemas logísticos e precisam estar por todo o Brasil. A gente está falando de um segmento aí de mais ou menos 1.300 empresas que atuam aqui no Brasil, de grande, médio e pequeno portes. No último ano nós faturamos algo em torno de 192 bilhões de reais, mais ou menos aí 1,8% do nosso PIB. E a gente atende clientes de todos os tipos, de agulha a foguete, passando aí por todos os elos da cadeia de suprimentos, desde o produtor de commodities agrícola, passando às indústrias de transformação, até chegar ao varejo e o e-commerce, né? Além também de atender prestadores de serviços essenciais aqui no Brasil, como são serviços bancários, hospitalares e tantos outros. Então, como eu disse, a gente tem uma grande abrangência territorial. Quando a gente fala em centros de distribuição, de armazéns, de transit point, de terminais de cross-dock e tantos outros, a gente, como eu disse, tem uma concentração da natural um pouquinho aqui no Sudeste, em São Paulo, e por isso nós somos altamente dependentes das rodovias federais também, que estão ali conectando o Sudeste com o resto do Brasil. Uma das principais atividades que a gente realiza é o FTL, é o transporte rodoviário fechado, seguido do LTL, o transporte fracionado, e depois vem os outros modais. Então, naturalmente, como o Baldez colocou aqui, nós somos um país ainda muito rodoviarista, natural que nós também sejamos. Só para vocês terem uma ideia, falando um pouquinho da nossa matriz de transportes, hoje os operadores logísticos, depois do transporte rodoviário de carga, oferecem os serviços de cabotagem, aí 12% do nosso segmento oferece o serviço de cabotagem, tem muito a crescer ainda, 5% infelizmente ferroviário e 27% oferecem serviços de aéreo nacional, é um percentual que vem crescendo. Mas de fato a gente ainda está usando o modal rodoviário muito para longas distâncias, que não é o mais adequado. Eu queria trazer alguns dados, eu fiz uma pesquisa interna, estão me ouvindo bem? Está um pouco chiado? Eu fiz uma pesquisa interna baseada na pesquisa da CNT sobre a percepção dos usuários das rodovias de 2023 para entender a percepção específica do operador logístico em relação às rodovias aqui brasileiras, tanto as concedidas e as não concedidas. É um extrato, né, uma amostra dentro desse universo que a CNT considerou, porque nós também somos respondentes dessa pesquisa. E aí o que eu observo é que a gente tem uma percepção um pouco mais otimista, a gente tem um pouco mais os nossos operadores estão um pouco mais satisfeitos com as concessionárias do que o universo maior contemplado pela CNT. Então, nenhum dos nossos respondentes aqui pela BOL disse que as condições das concessões rodoviárias estão em estado ruim ou péssimo, pelo contrário, estão de regular para cima, para bom e ótimo. Em contrapartida, em relação às rodovias não concedidas, às públicas, nós somos um pouco mais críticos, então ninguém respondeu que elas estão em estado bom ou ótimo, mas sim regulares para baixo, diferentemente da pesquisa da CNT, que conseguiu chegar aí 3% dos respondentes em relação às não concedidas, dizendo que elas são boas ou ótimas, né? Então, quais são os pontos, na verdade, quais são as melhorias que a gente percebe enquanto operador logístico, que as concessionárias trazem, e por isso nós estamos muito otimistas em relação às próximas concessões. Primeiro, melhor pavimentação, isso, enfim, sem sombra de dúvida, a própria sinalização de vias e também uma maior responsividade em relação a casos de acidentes, que foi o que o Baldez trouxe aqui também. Em detrimento de robôs de carga, que ainda não estamos satisfeitos, isso também perpassa a todo o sistema, é um maior aporte, um maior investimento quando a gente fala em controle e monitoramento de tráfego, né? Mas a percepção é muito positiva, mais de 70% da nossa base está muito satisfeita com as concessões e consegue entender o trade-off entre pedágio e maior segurança na via e redução de custos logísticos, uma vez que a gente consome menos diesel em rodovias que estão em boas condições, a gente emite menos CO2, isso reduz o nosso principal custo operacional hoje em dia, que é com diesel, além de manutenções corretivas, acidentes, perdas de vidas e por aí vai. A título de exemplificação, quais foram as rodovias federais mais bem avaliadas aqui pelos operadores logísticos? Em primeiro lugar, a título de curiosidade, quem tiver aqui, a autopista Regis Bittencourt, então Paraná-São Paulo. Na sequência, CCR, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois a Fernão Dias,
E, puxando sardinha aqui para o nosso lado, a Ecovias do Cerrado também foi muito bem avaliada, Minas, Goiás. Então, no geral, a gente enxerga com muito bons olhos as concessões, como o Baldê diz, não dá para você conceder para a iniciativa privada mais de 200 mil quilômetros, mas a gente enxerga que os benefícios são diretos, são rápidos, e estamos aqui super à disposição, inclusive, para contribuir com aqueles pontos de melhoria que a gente precisa atacar com mais afinco. Obrigada. Marcela, muito. Marcela, obrigada pelas suas palavras. De fato, a gente nota a diferença, né, nas rodovias concedidas. Esses investimentos em fluidez e de segurança viária são um valor para as concessionárias. E agora, esses aprimoramentos, com certeza, as concessionárias também têm a oportunidade de trazer inovações tecnológicas para fazer frente também a essas necessidades dos operadores logísticos, né? Então, acho que a gente tem uma atuada aqui conjunta para garantir melhores oportunidades. E agora eu gostaria de conversar também com a Letícia. Letícia, se você puder comentar conosco também um pouquinho sobre a importância do modal rodoviário para a questão dos passageiros e também como podemos somar esforços para que a gente traga maior segurança aí nas nossas concessões. Por favor. Novamente, gostaria de agradecer o convite na participação do evento tão importante. Para a Abrat é uma honra e um prazer. A Abrat representa as empresas, as melhores empresas, assim como as melhores rodovias de transporte de passageiros do país. E esse evento é muito importante, essa integração entre associações e modais precisa ser valorizado, assim como os patrocinadores e os apoiadores do evento. Desde que conheci o Marco Aurélio, eu percebi que nós iríamos evoluir muito nessa parceria, porque há, de parte dele, principalmente, e das empresas às quais ele representa, um interesse muito grande em trocar informações, em trocar insights a respeito do que nós podemos fazer pela matriz de transporte no país, que não diferente das cargas, o rodoviário é, de fato, a grande matriz de transporte de passageiros do país. A gente pode perceber, não só no dia a dia, com o transporte das pessoas, a imigração, o transporte, inclusive, por razões de saúde, por razões de lazer, são diversos motivos, são variados, e o transporte rodoviário de passageiros move o país. Obviamente que, por isso, o modal rodoviário é extremamente importante, porque ele impacta diretamente o custo desse transporte de pessoas. E se nós temos como princípio no transporte de pessoas a frequência, a universalidade, a previsibilidade, tudo isso exige que nós estejamos num pavimento que proporcione essa fluidez. Temos, sim, diversos gargalos, porque no transporte rodoviário de passageiros nós temos ali o atendimento a cerca de 95% do país, no transporte rodoviário. Porém, existem muitas rodovias que durante alguns períodos do ano ficam impossíveis de se trafegar, por razões de chuva, sazonalidade, por razões da qualidade do pavimento e também por algumas outras questões de fechamento, inclusive. Mas, obviamente, que, como o Baldê estava falando aqui, a gente sabe que isso não, fica muito mais na questão das rodovias que não são as concedidas, e elas, de fato, não podem, a concessão não pode ser uma muleta para que o poder público venha se eximir de cuidar desse setor. Então, nesse sentido, o custo do nosso transporte está muito ligado à qualidade das rodovias e à segurança delas. Nossa carga é, de fato, a carga mais valiosa de que aqui se trata, porque nós transportamos vidas, nós transportamos pessoas, e isso tem um impacto social muito grande. Um acidente numa rodovia com óbito ou com qualquer tipo de mutilação, ele não impacta somente naquela pessoa que viveu ou naquela família, mas em diversas outras pessoas, e às vezes isso pode se perpetuar por gerações, quando se trata, por exemplo, de um provedor.
Então, quando nós falamos em segurança nas rodovias, essa troca de informação passa a ser primordial. A gente tem um mapeamento através das empresas de transporte rodoviário de passageiros dos pontos críticos das rodovias. Esse tipo de informação pode e deve ser partilhada entre as associações, isso já vem sendo, de certa forma, promovida e vai se estruturar de maneira mais eficiente daqui para frente. Inclusive, foi uma proposta que nós fizemos para que isso passe, inclusive, pela própria NTT. Outro ponto muito importante e muito crucial para a segurança nas rodovias é a questão do transporte clandestino. A gente sabe que ainda existe uma infinidade de veículos que fazem transporte clandestino e não somente veículos, aquela velha imagem que a gente tem daquele ônibus velho, daquele ônibus todo destruído e muito antigo. Não, não é isso. Hoje a gente tem de tudo. Hoje a gente tem empresas estruturadas para fazer transporte clandestino. E nós podemos sim, com o monitoramento das rodovias, coibir esse tipo de transporte com a fiscalização. Isso pode contribuir com a fiscalização, porque cada transportador clandestino que não respeita as regras de manutenção, as regras de capacitação dos condutores e de toda a regulamentação sobre o transporte, ele impacta não somente na escolha daquele passageiro que optou pelo transporte clandestino, mas também na vida daquele passageiro que optou pelo transporte regular e até mesmo para quem está num carro na rodovia circulando, porque ele oferece um risco muito grande. Nós podemos trocar esse tipo de informação. Esse ano nós temos o novo marco regulatório do transporte e nós estamos aí num período de adaptação desse novo marco regulatório, e isso não pode deixar de ser dito. Eu acho muito importante que haja essa consciência. Não existe transporte rodoviário amador. Não existe transporte rodoviário de passageiros que é feito pelo amador. Ele precisa ser profissional. Ele precisa ter não somente toda a estrutura de manutenção, de veículo, um plano de negócio, mas ele precisa especialmente da capacitação desses condutores e dessa estrutura. E para isso há que se ter uma atenção muito grande, porque eventualmente a gente se perde um pouco nessa questão de fomentar o pequeno empreendedor e aquela pessoa que compra um veículo e começa um transporte e o cunhado é o borracheiro, o primo é o mecânico e o outro é o irmão, e a gente sabe que isso tem um impacto muito grande, e esses transportadores, no geral, eles não vão ter a possibilidade de se estruturar sem ajuda. Eles precisam de ajuda para, de fato, estruturar uma empresa, para que, então, após estruturados, eles possam, de fato, vir a solicitar algum tipo de autorização para operar uma linha regular de passageiros. Letícia, muito obrigada pelas suas contribuições. Acho que a gente tem um olhar importante para, além das condições das vias, a fiscalização, né? Acho que você trouxe esse ponto que reforça um pouco das ações das concessionárias. Essa parceria com a Polícia Militar Rodoviária, com a PRF, ela é fundamental para que a gente tenha fiscalizações em todos os transportadores para garantir aí uma maior segurança para os nossos usuários. E aproveitando ainda nesse ensejo, a gente já falou um pouco sobre transporte de cargas, operadores logísticos, transporte de passageiros, e agora eu gostaria de convidar o Carlos para que traga um pouco da visão do TCU, de como o TCU pode trazer esse olhar do usuário para as concessões, né? Como é que a gente consegue fazer esse olhar e endereçar as expectativas dos usuários frente às concessionárias? Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a BCR pelo convite. Para o Tribunal de Contas da União é sempre muito oportuno participar desses eventos, estar junto aqui de associações de usuários, de todo, né, esse mercado aqui que temos também, de concessionários, investidores, governo. Falando então um pouco de como o TCU pode contribuir, né, nessa relação usuário,
regulador e concessionárias, o Tribunal de Contas, ele, no final do dia, ele tem o mesmo objetivo, acho que todos aqui, né? A gente espera que as concessionárias ofereçam aí um serviço de qualidade, que ofereçam infraestrutura de transportes adequada, que façam manutenção, recuperação das vias, uma operação de qualidade e que isso resulte, né, em segurança, fluidez para todos os usuários, a preços módicos, né, que são aqueles que tornam a concessão sustentável, evidentemente. E para o TCU, como que isso se aplica para a gente? O TCU ele faz auditorias, né, tanto na política, então, de concessões rodoviárias, quanto o acompanhamento de novos projetos de desestatização, novas concessões, esses leilões aí que o ministro Renan falou, essa quantidade de leilões que se pretende levar a mercado, o TCU acompanha. E nesse trabalho do TCU a gente sempre tem o foco, né, de assegurar que os investimentos acordados em ampliação de rodovias sejam cumpridos, então aquelas expectativas dos usuários possam ser cumpridas, duplicações, terceiras faixas, também que a manutenção esteja em dia, então que os parâmetros definidos para cada concessão sejam observados, que o regulador possa, né, ter mecanismos de cobrar e assegurar que isso seja cumprido. Então o TCU faz auditorias de desempenho, né, da política pública. Nessas auditorias a gente realiza painéis de referência, onde a gente pode escutar especialistas, a gente abre então um canal, né, de comunicação também com os representantes, né, essas entidades que representam os usuários, para a gente ter uma perspectiva de como que o nosso trabalho pode então aprimorar as concessões rodoviárias. Uma outra forma que o TCU atua analisando cada um desses projetos, então que vai a leilão, essas novas concessões, e nessa oportunidade os projetos são encaminhados pelo governo ao TCU após o desenvolvimento dos projetos, os estudos de viabilidade técnico, econômica e ambiental, eles passam por uma audiência pública e o TCU, depois são encaminhados ao TCU, o TCU pode avaliar então todas as questões relevantes que estão colocadas, aquilo que os usuários já tiveram a oportunidade de levar em audiência pública, são questões que o tribunal costuma ter atenção, então pacificar essas grandes questões, né, então para que o futuro contrato atinja as expectativas que são almejadas, né? Então acho que essa é uma forma que o TCU pode contribuir nesse aspecto com os usuários, para que todas essas expectativas, né, de um serviço de qualidade sejam prestados. E para isso, inclusive, o tribunal tem editado normas com o sentido de ampliar, né, a participação cidadã nos nossos processos, desde o planejamento. Então o TCU está aberto a conversar com todas as entidades que representam usuários de transporte, de passageiro, operadores logísticos, já no planejamento dos nossos trabalhos, assim como esse tipo de ação que a gente executa na execução dos trabalhos. Então painéis de referência, audiências que já foram realizadas, aqui a ANUT, né, ela sempre participa desses painéis lá no TCU, mesmo painéis tantos que discutem a política, o Plano Nacional de Logística, painéis que discutem uma concessão específica, trabalhos sobre o desempenho das concessões, sobre a adimplência dos contratos. Eu acho que é nesse sentido que o tribunal pode colaborar com, né, os usuários nessa relação entre poder concedente, reguladores, usuários e concessionárias. Não, Carlos, muito obrigada, né? De fato, essa contribuição do TCU também ela é super relevante, porque eu vi as expectativas e conseguir já transpor isso para os contratos de concessão, mitigam para que a gente tenha um contrato com expectativas aderentes ao que a comunidade, o que os usuários esperam, né? Então essa troca, essa abertura, ela é fundamental para a sustentabilidade aqui dos nossos projetos.
E agradeço de novo pelas suas palavras. E agora acho que a gente já vem para uma etapa final. Eu gostaria de voltar aqui para o Baldez, para que ele possa trazer suas contribuições finais. Baldez, por favor. Obrigado, Érica. Eu queria só que vocês prestassem bastante atenção, porque muitas vezes a gente olha o usuário como se fosse terceiros. Usuários somos nós, hein? Isso é um ponto. Segundo, o custo, ele vai estar no preço do produto na prateleira. Não tem jeito, vai estar lá. Portanto, a pergunta que às vezes a gente faz, e só quem assim está empenhado em detalhar essa questão da tarifa do pedágio, consegue observar. Eu vou dar alguns números para vocês guardarem. O primeiro deles é o seguinte: na tarifa de pedágio, existe uma parte que dá entre 8% e 10% do valor da tarifa, que é para contribuir com o Estado. Eu dou alguns exemplos. Por exemplo, uma parcela vai para desenvolvimento tecnológico, recurso de desenvolvimento tecnológico, RDT. Outra parte fica com a NTT para fiscalização. Outra parte vai para reequipar a Polícia Rodoviária Federal. Comprar carro, comprar isso, comprar aquilo outro. E assim vai. São 10 itens que já estão dentro da tarifa quando a gente paga cada real de pedágio. Além do mais, recentemente, para os novos contratos, o Ministério baixou uma portaria colocando mais 1% para criar um fundo para resiliência de infraestrutura rodoviária. Portanto, a tarifa de pedágio também, uma parte, nós estamos contribuindo com recursos para que esses problemas climáticos de natureza possam ter um fundo naquela rodovia que é pago também pelo usuário. O outro ponto importante é a posição do órgão regulador, que é a NTT, que tem se esforçado muito em harmonizar os interesses entre a sociedade, representada aqui pelos usuários, e as concessionárias, que não é uma equação fácil, porque a concessionária ela tem um objetivo, em tese, diferente do objetivo do usuário. Por exemplo, a concessionária precisa dar lucratividade aos seus investimentos, rentabilizar, distribuir dividendo, é assim mesmo. Nós queremos bons serviços, nós queremos ser agraciados não por um diletantismo do concessionário, não, por uma obrigação contratual, não é? E tem mais um outro órgão que eu gosto, sempre que eu falo, faço referência, é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele ouve, pelo menos, os usuários e representados pela ANUT, todos os processos que tem lá, que são públicos, eles convidam, nós vamos lá, damos nossa opinião. Claro, eles fazem a filtragem do que acham, o que não acham, mas ouve, e esse é um ponto importante. Os usuários têm que ter voz nestes processos, seja de planejamento, seja de modelos de parceria. Porque é muito fácil um reequilíbrio de um contrato aumentar a tarifa. O pessoal da NTT me conhece porque eu faço uma corrente contra esse conceito. Digo, a tarifa não é a única forma de se fazer reequilíbrio de contrato. Eu tenho N formas de fazer reequilíbrio de contrato. Por que só a tarifa? Por que só o usuário? Porque só a sociedade que paga. Ué. Então, o reequilíbrio de contrato, que é algo que, no mérito, ele tem que existir, conceitualmente está correto, porém, peronomútil, né? É um negócio assim, precisamos ter ideia de que a tarifa não pode ser a única forma de se fazer reequilíbrio. E, finalmente, quero fazer referência ao Congresso aqui. Eu já fiz no início e faço agora.
A BCR tem sido também uma parceira da ANUT, a parceira dos usuários, no sentido da discussão junto com o órgão regulador, junto com a NTT. Isso aí nós não podemos, eles podem até não concordar, não é esse o ponto, mas ouvem, debatem conceitos, debatem números, fórmulas, fiscalização, tudo. Portanto, há uma sinergia neste momento entre o concessionário e o usuário. E nós só temos que aplaudir e agradecer. Obrigado. Obrigada, Valdir. E Valdir, você trouxe bons pontos, né? A gente está falando de projetos de concessão, que são projetos de longa duração, né? Então, são projetos de 30 anos. E esses projetos, de fato, eles vão acontecendo, as dinâmicas, elas vão alterando, inovações tecnológicas acontecem, necessidades dos usuários vão mudando ao longo do tempo e por isso que, como você comentou, né, existem reequilíbrios, existem, para ir fazendo ajustes nesses contratos para atender da melhor forma possível aí as demandas atuais. Mas, bom ponto, agradeço novamente. Passo a palavra para Marcela, por favor. Fazendo só coro aqui que o Baldez comentou, a gente, enquanto usuário direto, 24/7, os operadores logísticos, a gente torce para que a gente chegue nesse número de ouro, né? De modo que o desafio do governo, da NTT, do próprio TCU é que os acionistas das concessionárias não deixam de ter o seu devido lucro, mas que a gente também não deixe de perder competitividade enquanto operador logístico, enquanto prestador de serviço logístico, isso se reflita, como o Baldez colocou, no produto lá na prateleira para o nosso cliente final e a gente gere um aumento de custo para toda a cadeia. Então, a gente torce para que essas repactuações sejam feitas da melhor forma possível. Como o ministro Renan colocou, nós somos bebês ainda, né? Ainda que a gente, acho que o Brasil ainda lidera o ranking de concessões do mundo, né? Pelo menos de rodovia, mas a gente ainda tem muito a aprender e a gente se coloca à disposição para fazer parte aí junto com os outros elos dessa cadeia, para que os futuros contratos já sejam muito mais modernos e muito mais adequados à nossa realidade, inclusive social brasileira. Obrigada. Obrigada, Marcela. Aproveito também para trazer, Letícia, por gentileza, se você quiser trazer suas contribuições finais. E da mesma forma que o custo do transporte de pessoas pode ser impactado, também o custo dos insumos do transporte, dos equipamentos, também depende do custo da logística. E isso tudo é uma cadeia, né? Vai impactando o custo do transporte e nós temos que cumprir os princípios do transporte regular de passageiros rodoviário, que é a previsibilidade, a universalidade, a frequência e a modicidade tarifária, porque, de fato, o modal rodoviário é o modal mais democrático do país, é o modal que atende ao cidadão universalmente como um todo, inclusive aqueles que não podem pagar pelo transporte, que são as gratuidades, que hoje representam aí 12% do transporte rodoviário de passageiros e que no setor especialmente interestadual não tem qualquer tipo de subsídio. É um custo que provavelmente será repassado a quem paga. Mais uma questão idêntica, Baldez. Mais ou menos estamos na mesma situação aí, porém em outro ponto. Então, nesse sentido, eu acredito que esse intercâmbio de ideias, essas propostas, essas conversas que hoje a gente vai perceber aqui em diversos painéis e num evento como esse, possa, de fato, incrementar o setor e que a gente possa ter um plano que não seja, que apoie, inclusive, os planos de governo, porque estamos aí sempre à mercê de políticas que nem sempre têm continuidade, né? Isso é um problema muito sério, é uma política que não tem continuidade tanto no transporte público quanto nas rodovias. Então, precisamos trabalhar muito nesse sentido para que haja continuidade nas políticas públicas que impactam o transporte. Mais uma vez, agradecer a todos e agradecer especialmente a quem ficou aqui dando audiência e ouvindo o nosso papo. Obrigada, Marcela. E Carlos, por favor, se puder trazer suas últimas contribuições também sobre o tema. Caminhando para o final aqui, né, eu penso que é um painel aqui com os usuários, a gente deva trazer um pouco assim
de um esforço de transparência, né, dos contratos, de participação. Então o TCU tem esse esforço de tornar os contratos mais claros, a gente saber, o Baldez trouxe números, Michele trouxe números, né, a gente saber, Marcela, né, a gente saber o que está, o que a tarifa representa e que os usuários saibam, né, quais são os investimentos que estão previstos em cada concessão, se eles estão em dia, se eles estão sendo realizados, se os parâmetros estão adequados, estão sendo cumpridos. O TCU tem esse esforço, mas a gente quer que os reguladores consigam, né, ter sistemas que tragam as informações qualificadas, confiáveis, tempestivas e que aí com um controle social também, além do controle externo governamental, um controle social, que a gente possa ter aí uma infraestrutura cada vez melhor que reflita aí no custo na prateleira, né, e na segurança aí para os usuários. Acho que era isso. Obrigada. E para encerrar, então, esse tema, acho que o que fica aqui de mensagem, acho que o tema que você trouxe também é super relevante, essa transparência com os usuários é importantíssima, né? Os contratos de concessão, ele tem as suas etapas e que a gente consiga narrar bem faz parte dessa licença social, da gente conseguir conversar com o nosso usuário e ele entender. Então, por que ele paga aquela tarifa, quais são os investimentos previstos, quais são os benefícios que ele vai ter também com aqueles investimentos, a geração de empregos, todos os dados da parte de segurança viária que ele começa a ter, o serviço de operação, de fato, né? Isso tudo é importante a gente narrar para todos os tipos de usuário. Tem itens que comunica bem com as concessionárias, né? Que vocês falaram, a questão de fiscalização, um olhar para a segurança viária, como é que a gente consegue ir trazendo infraestrutura para garantir essa fluidez, essa maior comodidade, essa segurança para que todo mundo tenha a sua viagem aí pelos modais rodoviários da melhor forma possível. Pessoal, agradeço pela oportunidade de estar aqui palestrando sobre um tema tão relevante e acho que encerramos por agora, né?